gente teve um alimento tão precioso pela manhã que eu estou até a dois sentimentos. Por um lado, eu fico em paz porque o povo de Deus já recebeu alimento de qualidade hoje. Por outro, eu fico desafiado, né? Mas a gente sabe que a suficiência e o poder está na palavra, né? Então, não há em nós suficiência alguma. E a gente sempre lê o texto da Escritura, crendo na misericórdia de Deus manifesta também pelo mesmo Espírito que inspirou os autores, possa iluminar os nossos corações. E é isso que a gente depende. Nós vamos ler o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Nossa última exposição foi no capítulo 5, a gente falou de fé, suficiência da fé. Né? A gente falou da situação de Jairo e da mulher hemorrágica, e a gente percebeu o lugar da fé, no sentido de que os nossos recursos, eles são falhos, eles entram em colapso, e o que nos sobra é a fé em Deus que pode nos trazer o socorro, o benefício, a fé que salvou a mulher, salvou Jairo, quando os seus recursos entraram em colapso. Fosse recurso financeiro, como a gente viu, fosse juventude, qualquer outra coisa. Na verdade, em última ocasião, a fé lhes valeu, e de fato, não são poucas, eu diria, na verdade, toda a vida, não são poucas as circunstâncias da vida, mas todas as circunstâncias da vida. A fé faz uma diferença muito grande. E na leitura de hoje, do capítulo 6, a gente vai continuar percebendo esse contraste, essa realidade triste da incredulidade e como ela é prejudicial. E vamos ler o texto para que nós possamos tecer comentários sobre essa questão. Marcos capítulo 6, a partir do verso 1. Fazemos a leitura já confiando nas orações que foram feitas para que a palavra, para que Deus possa, manifestar sua misericórdia mais uma vez nesse momento. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Eu ouvi certa vez sobre um fato que se deu no verão, um dia quente, no interior da Bahia, Julião, lá em Caetité, não sei se foi em Caetité não, mas é a região, faz calor, né? Faz calor. Estava conversando com um pastor lá da região essa semana, e ele estava falando como faz calor lá. E numa pequena e humilde igreja, um templo pequeno como o nosso, lotado, abafado, o pastor estava ministrando em João capítulo 7, versículo 37 e 39. Ali Jesus se apresenta mais uma vez como fonte de água viva, e Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Né? E o pastor estava pregando nesse texto, e ele, para dar ali aquela encorpada na sua oratória, para dar ênfase no assunto da mensagem, ele teria repetido por 3 vezes: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O caso, porém, é que os diáconos lá daquela igreja eram eficientes como os nossos, sempre cuidadosos, e deixaram ali uma água fresca para o pastor. E essa água fresca estava ali no púlpito, bem na visão, naqueles copos bonitos.
A dona Orné, por exemplo, trouxe há um tempo atrás uma taça que era um negócio chique pra caramba, e aquilo ficava visível ali, aquela água fresquinha, o templo abafado, aquele calor, e a água suando, né? E o pastor, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não deu outra. Tinha um garoto de uns 6 anos de idade ali no banco da frente, já tinha falado com a avó, né? Ô, vó, quer beber água? Não, menino, sossega aí que agora não é hora de beber água, não. Mas diante do convite do pastor, não teve jeito, não. O menino levantou, foi lá, pegou a água e, ó, bebeu. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. A igreja caiu na gargalhada, só que o pastor não ficou desconcertado. O pastor, ele disse o seguinte, olha, esse menino fez em relação à água material o que todos deveriam fazer em referência à água espiritual. Ele tomou a palavra literalmente, creu que eu estivesse oferecendo a água mesmo, e vocês deveriam fazer isso, aceitando a água da vida que Jesus lhes oferece, que é a salvação. Vocês deveriam acreditar no convite que é feito para vocês e tomar da água da vida, e tomar dos benefícios, aceitando como uma criança aceita o convite. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então eu vou, pastor. E foi lá e bebeu com a boca boa. E nós precisamos aceitar o convite do Evangelho, o convite da graça de Deus oferecido para nós o tempo todo. Mas não foi isso que aconteceu em Nazaré, meus irmãos, infelizmente. E essa história ilustra um pouco, ou permite que nós percebamos algumas claras reflexões, ou permite que nós sejamos conduzidos a algumas claras reflexões que podem ser feitas a partir dessa narrativa presente aqui no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, dos versos de 1 a 6. Porque o texto nos apresenta um fato admirável envolvendo uma pessoa admirável e, infelizmente, num contexto de incredulidade admirável. Seguindo os nossos padrões, né, homiléticos para o livro de Marcos, quando eu sempre uso 2 palavras para cada porção do Evangelho, eu propus aqui as 2 palavras, incredulidade e admiração, ou admiração e incredulidade, não importa a ordem. Por quê? Porque aqui a gente tem essas 2 coisas. A gente tem a manifestação de admiração e, ao mesmo tempo, a presença e a clara expressão de incredulidade daquele povo de Nazaré. Ao voltar para a terra de Nazaré, exercendo o seu ministério, Jesus, então, desperta ali uma admiração, é o que diz o texto. Eu diria até mais do que uma admiração. O texto fala que eles se maravilharam, eles se tornaram, aquilo gerou uma inquietação, um escândalo nos seus conterrâneos, segundo o texto, e os conterrâneos de Jesus também despertaram uma certa admiração em Jesus. Na verdade, a admiração dos conterrâneos em relação a Jesus tem a ver com o que ele faz e com o que ele ensina, segundo o texto. E a admiração de Jesus em relação aos seus conterrâneos tem a ver com a incredulidade que eles demonstram. Uma pessoa admirável diante de uma incredulidade admirável. O texto nos permite perceber como que a familiaridade com o sagrado pode se caracterizar como uma terrível barreira em relação aos benefícios que nós podemos alcançar pela fé. Meus irmãos, eu sei que pela fé nós temos inúmeros benefícios para a nossa vida. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é a salvação. Agora, qual o benefício que a incredulidade pode trazer para alguém? A fé nos traz inúmeros benefícios. Mas o ceticismo e a incredulidade nos ajudam em quê? A incredulidade ajuda as pessoas no quê? Diante dessa pergunta constrangedora, eu sigo a nossa reflexão a partir do verso 1, que diz que Jesus, partindo dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Partindo da onde? Nós sabemos que ele estava em Cafarnaum, e eles tinham acabado de acontecer o episódio em que 2 pessoas foram tremendamente beneficiadas porque tiveram fé em Cristo. A fé em Cristo a socorreu quando os seus recursos não o socorreram. Lembrem-se da mulher hemorrágica que eu tratei aqui como uma pobre mulher que nada pôde em relação à sua enfermidade. Os recursos não ajudaram, a boa idade dela não ajudaram,
os médicos, enfim, a juventude, a boa posição social dela não ajudou, porque a gente viu que ela levou 12 anos para gastar tudo que tinha uma boa posição e tal. O Jairo, chefe da sinagoga também, tem boa posição social, tinha recurso, a filhinha está morrendo, e, na verdade, ele não podia fazer nada, e os dois, tanto a mulher que tinha o seu problema ali de saúde, quanto o Jairo, encontraram na fé e esperança, na fé no Senhor Jesus Cristo, que eles ouviram falar que ele estava passando por aí, que Jesus podia ajudar eles. E aqui, meus irmãos, Jesus volta, sai de Cafarnaum, onde aconteceu esse episódio em que a fé socorreu essas pessoas, e ele volta para a terra dele. Qual que é a terra dele, irmãos? A terra dele é Nazaré. A gente sabe muito bem que Jesus nasceu em Belém, só que aquele nascimento e aquela estadia deles em Belém tem a ver com as suas raízes familiares, e eles, na verdade, foram para Belém por causa do censo. Então, eles não moravam em Belém. José e a sua família se estabeleceram em Nazaré, tanto que Jesus é conhecido como o belemita? Não, Jesus Nazareno. Ele é conhecido como de Nazaré, porque foi em Nazaré que ele passou a sua infância, em Nazaré que ele passou a sua juventude, em Nazaré que ele trabalhou como carpinteiro, que era a profissão de José, e é em Nazaré que as pessoas o conhecem, e é assim que ele também ficou conhecido, Jesus de Nazaré. E o texto diz que ele foi para a sua terra, no verso 1. Então, ele sai de Cafarnaum, por quê? A gente precisa lembrar que os anos iniciais de Jesus se deram, os anos iniciais do ministério de Jesus se deram na cidade de Cafarnaum. Se você ler Mateus capítulo 4, verso 12 e 13, nos informa que depois que João Batista foi preso, Jesus mudou-se para Cafarnaum. Diz o texto exatamente isso, ele mudou, ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, e ali ele vai começar o ministério dele em Cafarnaum. Cafarnaum é na região da Galileia, vai acontecer então a vocação dos discípulos às margens do mar da Galileia, vão acontecer os primeiros milagres em Cafarnaum, vão acontecer os passos iniciais de Jesus em Cafarnaum, e se vocês lerem Mateus capítulo 9, vocês vão ver que Jesus, das narrativas, diz que Jesus estava em casa. Se eu não me engano é Mateus 9:9 ou Mateus 9:13, que diz que ele estava em casa. Então havia uma casa na região da Galileia, mais especificamente na vila de Cafarnaum, e ali se tornou o quartel-general, a base onde Jesus e os seus discípulos ficavam, onde ele realizava o seu ministério. Segundo as estimativas, esse retorno dele para Nazaré teria se dado 2 anos depois que ele já estava conduzindo o seu ministério, de ensino, de milagres, mostrando, trazendo a verdade de Deus, ensinando, né, o cumprimento das profecias, se apresentando como Deus que desceu do céu para a salvação dos homens, e ele então volta ali já no seu ministério para Cafarnaum. E é importante que a gente pensar que Jesus volta para Cafarnaum depois desses 2 anos, só que ele não voltou para visitar os parentes, igual eu costumo fazer, às vezes, quando vou para Minas, na casa de um tio, na tia e tal. Ele não voltou assim, ele voltou como o Filho de Deus. Ele voltou já no seu ministério, como o profeta, o sacerdote, o profeta que representa Deus diante do povo, o sacerdote que representa o povo diante de Deus, o rei que começa a mostrar para as pessoas as características do seu reino espiritual, do seu reino celestial, através dos sinais que ele realiza, através dos ensinos que ele traz, através das ordenanças que ele estabelece para uma nova possibilidade para a humanidade, trilhar os seus caminhos de uma maneira especial, segura. Então ele vem para Cafarnaum como este que é o enviado de Deus, o Deus encarnado, né? Ele é a segunda pessoa da Trindade, e assim ele vem para Cafarnaum. E isso vai causar um rebuliço. Na verdade, o verso de número 2 diz que ele, chegando o sábado é o dia do Senhor, né? Nós, na verdade, temos nas Escrituras a indicação que os apóstolos passaram a guardar o domingo, que a gente chama de dia do Senhor, Domini, né? Que
está relacionada a uma expressão usada em Apocalipse por João, que diz que estando eu na ilha de Patmos, no dia do Senhor, aí ele viu a revelação, então fala de um dia do Senhor, e a gente guarda o dia do Senhor, conforme o apóstolo João, e outros textos dizem que o povo se reunia no primeiro dia da semana, mas o caso é que nos dias de Jesus, o sábado era o dia separado para santificar, o sábado do descanso, e o sábado, claro, das atividades devocionais, e Jesus vai então para a sinagoga, está aí no versículo de número 2, que é o local onde se reúne para quê? Para fazer o que a gente está fazendo. Jesus fazia o que a gente está fazendo aqui, abrir o que? A lei, e vamos estudar a lei. Nós fazemos isso, nós abrimos a Escritura e estudamos a Escritura. E aí Jesus está ali na sinagoga, provavelmente convidado, porque o que acontecia? Pessoas conhecidas, que eram reconhecidas como mestres, que tinham conhecimento, que já tinham discípulos, que eram considerados líderes espirituais, eram normalmente convidados pelo responsável da sinagoga para fazer a leitura da lei e para explicar a lei. E Jesus foi convidado. Jesus já era notório no sentido de personalidade por causa de tudo que já aconteceu em Cafarnaum. Não só em Cafarnaum, mas Jesus percorria toda a região da Galileia, exercendo o seu ministério. Então, o responsável, o líder da sinagoga, convida então o Senhor Jesus para ensinar ali naquela sinagoga. E muitos, ouvindo os ensinos de Jesus, se maravilhavam, diz o texto aqui, que eles se maravilhavam, e é interessante nós considerarmos duas coisas a essa altura. Por quê? Porque lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 21, diz que Jesus ensinou também na sinagoga de Cafarnaum, que era a base ministerial dele. E lá em Cafarnaum, diz que eles se admiraram do ensino de Jesus. E nós já passamos por esse texto no capítulo 1 de Marcos. Mas por quê? Qual foi o tom, qual foi o ponto que despertou profunda admiração nos ouvintes de Cafarnaum? Qual foi a questão? A autoridade. Eles admiraram porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava como alguém que não só conhecia do assunto, mas aquilo que ele ensinava estava presente na maneira como ele vivia, diferente dos escribas hipócritas. E Jesus, em Mateus 23, a partir do verso de número 3, fala assim, olha, na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus, eles tomaram a posição de líderes de vocês. E Jesus diz algo muito interessante, ele diz assim, olha, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis eles nas suas práticas, porque eles dizem e não fazem. Essas são as palavras de Jesus. Aí depois ele vem com aquele monte de ai de vós, e vem vários ais sobre juízo de Deus, sobre esses líderes que falam uma coisa e vivem outra. Veja que a admiração que se dá em Cafarnaum é porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ensinava como alguém que sabe do que está falando, que vive o que está falando. Agora, lá em Nazaré, não é o ponto, a autoridade não é o ponto do maravilhamento, da admiração. Qual que é o ponto? Veja o verso 2. Donde vem a estas coisas? Todo sentido. Faz todo sentido. Nós vimos esse cara crescer aqui. Nós vimos esse homem crescer aqui. Nós conhecemos ele. Ele era um carpinteiro. Da onde que ele sabe dessas coisas que ele ensina? Essas profundidades, essa sabedoria, da onde que vem? Nós não temos conhecimento que ele tenha ido estudar com algum rabino, que ele tenha dedicado anos em estudo com mestres da lei, como Paulo, por exemplo, que foi formado na lei aos pés de Gamaliel, como até foi citado pelo reverendo Marcos na exposição da manhã. Então, da onde que vem isso? Por quê? Eles vão fazer essas perguntas. Veja, da onde que vem? Olha o verso 2. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que ele sabe dessas coisas? Afinal de contas, verso 3, não é ele o carpinteiro? O carpinteiro não sabe dessas coisas. Então, o povo de Nazaré está assustado, não com o modo, mas com o conteúdo. Jesus, então, ele causava admiração pelo modo que ele ensinava, como quem tem autoridade, mas também pelo conteúdo. É evidente, ele ensina coisas do reino de Deus e ele é o rei, que estabelece o reino de Deus. É natural que essa admiração seria admirável se não houvesse admiração. Mas é claro que há admiração. Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Deus, Ele é Deus encarnado, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele está ensinando os homens as profundidades de Deus.
E aí o pessoal ali de Nazaré está o quê? Ué, da onde que sai essa sabedoria? Porque ele é o carpinteiro. Não é este o filho de Maria? Olha o verso 3. Irmãos, a gente passa os olhos no versículo, a gente não sabe do que está acontecendo aqui. Por quê? A gente não, via de regra, não chegamos ao ponto de estudar o contexto. Mas basta pensarmos um pouquinho. Naquele contexto judaico dos dias de Jesus, as genealogias, quer dizer, de quem uma pessoa era filho, não eram tomadas a partir da mãe, porque o contexto é patriarcal, é tomado a partir do pai. Então, quando eles falam, não é esse o filho de Maria, os estudiosos têm compreendido, vários têm proposto, que isso aqui é pejorativo. Como assim pejorativo? Não é esse aquele filho de Maria lá, que a boca miúda costuma dizer aí que parece que ela já trouxe para o casamento, tem um negócio assim, que José assumiu ali, a gente nem sabe bem quem é o pai, é o filho aquele filho de Maria, não fala que é o filho de José, porque é o conhecimento que se tem em Nazaré sobre as circunstâncias, sobre o que aconteceu. Não é esse, aquele filho de Maria, lá, de maneira, aquele lá, que a boca pequena fala aí alguma coisa e tal, quer dizer, depreciando a pessoa de Jesus. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão, outros filhos que Maria e José evidentemente tiveram, né? Cada um tem a sua história, não dá para deter na história de cada um deles aqui. E não vivem aqui entre nós suas irmãs, quer dizer, a gente conhece a família dele, e o verso 3 diz que se escandalizavam dele. Por que se escandalizavam? Da onde que vem esse escândalo? Bom, pode ser algo como, por exemplo, quem que ele pensa que é para chegar aqui querendo ensinar alguma coisa para nós? Nós conhecemos esse rapaz. Nós sabemos que ele não tem formação, nós sabemos que ele era um humilde carpinteiro, nós sabemos que ele é de família humilde. E agora ele chega não só ensinando, e é aí que está o ponto. O verso de número 3 diz que ele, o verso de número 2, né, além da questão de onde vêm essas coisas, que sabedoria é essa, o que tem aí também? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos. Denotando a ideia de que, se eles estão escandalizados, verso de número 3, escandalizavam-se nele, né, esse escândalo pode ser ali uma indignação, pode ser um ceticismo, pode ser um mau juízo. Em que sentido? Olha, nós conhecemos ele aparece aqui, sumiu há 2 anos atrás, agora aparece querendo ensinar, e não só ensinando, falando essas coisas, mas também fazendo, realizando algumas coisas. Como que ele quer se apresentar? Tipo assim, irmãos, indignados, assim, nós o conhecemos, o que ele quer fazer aqui? O que ele quer dizer com isso? Qual a sua intenção de aparecer aqui de repente fazendo isso? Ele quer nos enganar? Isso é um absurdo, nós o conhecemos. Nós conhecemos a história da família dele aí, como eu disse. Nós conhecemos a humildade, aí nós sabemos quem ele é. Não é possível que ele pense que vai nos enganar com essas, talvez, magias, com essas coisas. Só que Jesus não fazia magias. As curas que a gente vê que Jesus fazia eram coisas maravilhosas à luz das Escrituras. E, então, há uma admiração, por um lado, de tudo aquilo que está sendo realizado, por outro, há um ceticismo. E aí eu chamo a atenção que é bem diferente do que acontecia em Cafarnaum. Porque em Cafarnaum, você tem muitas pessoas procurando Jesus. Há um dia, Marcos capítulo 1, a partir do verso 34, que Jesus, depois de curar a sogra de Pedro, ele tem que ficar até tarde da noite, porque uma multidão diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro, buscando milagre. Jesus até tinha que sair para lugares escondidos, porque pessoas vinham o tempo todo. Há um leproso que veio de joelhos quando ele tinha decidido a sair para ensinar que, por misericórdia, ele cura aquele leproso que chega para ele, se quiser, o senhor pode purificar. Olha que fé.
E ele tem compaixão e cura. Ele vê 4 homens subir num telhado e descer um paralítico numa maca lá em Cafarnaum. Olha o tamanho da fé. E ele olha para aquele paralítico e fala, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Fé no sentido que salva, fé no sentido que é a solução quando não há solução humana. Isso é em Cafarnaum, onde pessoas sobem no telhado e descem um paralítico. Em Cafarnaum é quando um homem que é importante vem de joelhos, olha, o senhor pode curar minha filha. Uma mulher vem por trás e toca. Há fé em Cafarnaum. Mas na terra dele, por mais que ele faça essas maravilhas, não há fé. O povo demonstra uma objeção a tudo que Jesus fazia ali e tudo que Jesus ensinava. Está claro que se escandalizavam-se nele, no final do verso 3, é uma demonstração de que eles rejeitaram o que Jesus queria mostrar para eles. Porque é evidente que se Jesus voltou ali como Filho de Deus, através dos seus ensinos e através dos seus sinais, ele queria mostrar quem ele era. Para quem? Para o seu povo. Então, ele ensina e ele faz sinais, o ensino mostra a verdade de Deus para alcançar aquele povo, para aquele povo se voltar para o Senhor, para Deus, e os sinais testificam o que ele está ensinando. Mas o povo rejeita isso. Eles não podiam acreditar que aquilo era real, que Jesus era alguém especial. Pelo contrário, meio que assim, o teu passado te condena. Teu passado te condena. Não que houvesse algo errado que Jesus fez, não. Só que a familiaridade com a sua pessoa, com a sua família, contribuíram para que eles não o recebessem como filho de Deus. Então, há uma admiração, mas há incredulidade. E aí, meus irmãos, a partir do verso 4, a gente continua percebendo admiração e incredulidade. Por quê? Eles admiram, mas eles são incrédulos. E agora? Agora Jesus também admira. O quê? A incredulidade que há ali. No verso 4, Jesus usa um antigo provérbio oriental, que é esse aqui, olha. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Todo profeta é honrado. Veja, não há profeta sem honra. Essa é a primeira afirmação. Por que todo profeta é honrado? O verdadeiro profeta. Porque o profeta, o verdadeiro profeta, o que é um profeta à luz do Antigo Testamento? Lá em lá em Êxodo, capítulo 4, a gente tem a clara definição de um profeta. Quando Deus fala assim, porque Moisés era meio boca dura, meio gago, e aí Deus fala para ele, olha, Arão vai ser o seu profeta. Você fala com Arão, Arão te representa diante do faraó. O que é o profeta? O profeta é aquele que representa Deus diante do povo. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Então Jesus diz, todo profeta tem honra. Por quê? Porque ele já é honrado com esse grande ofício maravilhoso que ele tem de representar Deus diante do povo. E Jesus diz, olha, não há profeta sem honra. Senão, quer dizer, todos os profetas têm honra, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Todo profeta tem honra, mas quando tem um contexto de familiaridade, essa familiaridade às vezes impedia o reconhecimento da grandeza daquele que estava próximo. E é isso que está acontecendo. Era mais fácil perceber o valor de quem vinha de fora, de um estrangeiro, do que alguém do cotidiano, porque nós sabemos, ele não é o filho da Maria. Nós não vimos ele trabalhar, fazer canga aí, fazer carroça, fazer porta. Nós via aí, levava lá para arrumar, cresceu aí no meio da gente e tal. Que ele está querendo, como ele está querendo se apresentar para nós? Como, irmãos? Está claro, se ele ensinava e fazia sinais, o que ele queria mostrar? Que ele não era simplesmente o filho da Maria, ele era o filho de Deus. E essa compreensão poderia transformar a realidade daqueles que se aproximassem dele com essa consciência. E há misericórdia, e muita misericórdia expressa aí, porque ele está ali ensinando e
testificando o seu ensino com os milagres. Há amor de Deus revelado ali naquela terra. Há amor de Deus revelado aos seus conterrâneos, mas os seus conterrâneos estão escandalizados, não conseguiram assimilar, não assimilaram, não se dispuseram a assimilar tudo aquilo que estava acontecendo. O verso de número 5 é muito interessante, porque diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Ele não pôde fazer nenhum milagre, senão curar os enfermos impondo as mãos. Nenhum milagre ou curar enfermos e pôr as mãos é milagre? Curar enfermo é milagre? É milagre. Como a contradição no versículo, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar umas poucas pessoas. Sabe o que acontece aqui, meus irmãos? Não é contradição, não. É que milagre, à luz da narrativa do evangelista Marcos, milagre é salvação. Milagre é fé salvífica. Marcos nem considera ele trata mais, não só Marcos, os evangelistas tratam essas maravilhas de cura assim como sinais. No grego, semeiam, que até vem a palavra semáforo, que aponta alguma coisa. Os sinais, eles apontam alguma verdade. Agora, milagre, à luz da narrativa dos evangelhos, é salvação. A salvação não chegou em Nazaré porque eles não acreditaram em Jesus Cristo. E aí, diz que ele não pôde, entendam bem, Jesus pode todas as coisas, ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse não pôde ali é porque ele não quis, no sentido de que o juízo se estabeleceu diante da incredulidade deles. Onde a fé, a relação com Deus, aprove ao Senhor estabelecer a fé como meio de nós não só nos aproximarmos, mas a Escritura é clara, e isso é coisa de Deus, e Deus revela para vocês. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não está no agrado de Deus. Pelo contrário, sem fé, você está sob o juízo de Deus. Ele não pôde no sentido de que ele não quis, no sentido de que a fé é a maneira como se agrada a Deus, de que nos aproximamos de Deus, é a maneira como acontecem os milagres na nossa vida. Alguns consideram que essa questão dos milagres, ou a maneira como Marcos narra isso aqui no verso 5, seria exatamente isso, que Jesus apenas curou os enfermos, não fez ali mais milagres, senão só esses, mas eu prefiro considerar esse contexto dos evangelhos, que nos mostram isso, que milagre é salvação. O verso 6 mostra que do mesmo modo que aconteceu ali uma admiração dos conterrâneos do Senhor, aconteceu também uma admiração por parte do Senhor. Marcos, ele é sempre muito cuidadoso em mostrar a humanidade de Jesus. Jesus é perfeitamente homem, e o homem se admira. Deus não, Deus sabe todas as coisas. Mas Jesus, à luz das Escrituras, decidiu não saber algumas coisas. Ele decide o que ele quer saber e o que não, e isso faz parte desse esvaziamento. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, se esvaziou. A palavra grega que é nós, que gera muitas doutrinas, porque houve um tipo de esvaziamento no sentido de Cristo se esvaziou voluntariamente. Se humilhou e se esvaziou. Ele não quis. Lembre-se, quando perguntam para ele, é agora que vai restaurar? Quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando ele vai subir aos céus? Olha, não compete nem a mim, nem a anjos, nem a ninguém, senão ao Pai que está no céu. Ele não sabia? Ele é onisciente. Ele decidiu não saber, porque ele se tornou homem, se esvaziou e abriu mão de saber de algumas coisas. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo, mas não quis saber de algumas coisas. Isso é profundo e entra dentro daquele mistério teantrópico, quer dizer, teoantrópico, quer dizer, Deus e homem. E aí há obras, né? Mas o mais razoável que a gente considera é isso, ele decidiu não saber, embora fosse onisciente,
ele abriu mão de saber. E o fato aqui é que ele se admira, numa expressão humana, ele se admira da incredulidade que está presente ali em Nazaré, porque houve um ensino de coisas maravilhosas, veja que são tão maravilhosas que eles perguntam no verso 2, da onde que vem isso? Que sabedoria é essa? E as maravilhas que são feitas pelas mãos dele, mas nada disso é suficiente para despertar naquelas pessoas a fé. E o verso 6 diz que ele admirou-se da incredulidade deles. Isso é impressionante, que Jesus se admirar de que eles não têm fé, de que eles são, da maneira como eles se posicionam. No entanto, contudo, um adversativo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Quem sabe o versículo 6 tem profunda relação com o versículo 5, já que não aconteceu milagre em Nazaré, pessoas não creram, ninguém creu para a salvação em Nazaré, nenhum milagre, ele se admira disso, mas o juízo se estabelece aonde não há fé e não há pessoas dispostas a buscar um favor que vem do alto, onde não há pessoas dispostas a buscar um favor que vem do alto, parece que as portas ou as janelas do alto se fecham sobre aquele lugar. Se não há essa disposição de levantar a mão e esperar que o socorro, a dádiva, o benefício venha do alto, então as janelas se fecham. E não há benefício naquele lugar, nenhum milagre. E ele então sai, dizendo a outras aldeias, percorrendo a outras aldeias, a ensinar, para que pelo ensino a fé possa existir e não a incredulidade como há em Nazaré. Esse texto, ele traz muitas aplicações para a nossa vida. Muitas, e eu vou me deter a pouquíssimas, por causa do nosso tempo, por causa das limitações aqui mesmo, até para expor para os irmãos, mas a primeira delas, que eu diria, é essa realidade clara de que se você quer ter algum benefício, ou você quer ter, não, se você tem consciência que você precisa de algo que venha do alto, do céu, de Deus, como um favor de Deus, olha, esse texto diz que ali não aconteceu o milagre porque ali não tinha fé. Você não vai ter nada de Deus se você não crê que Ele pode te dar. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas aí esperando o favor de Deus, mas não buscam, não creem, não se levantam como um menino que viu o pastor oferecendo água, não se colocam como alguém que ouviu uma palavra de esperança, uma promessa e crê nas promessas. Cantamos nesse culto, firme nas promessas de Jesus. Ou você crê e assume e toma posse dos benefícios que há nessas promessas, ou permanece incrédulo. Só que eu repito a pergunta que eu fiz, incredulidade eu nunca vi ajudar ninguém. Fé, a fé ajudou o Jairo, ajudou a mulher aqui, mas não ajudou o povo de Nazaré, a incredulidade. Há pessoas aqui que experimentaram milagre. Filha, a tua fé te salvou. Foi o que Jesus disse para aquela mulher. E ali era os soteros mesmo, de salvação mesmo. Né? Muito mais do que uma cura de hemorragia. Esse é o primeiro ponto. A incredulidade não ajuda ninguém. E se você pensa em receber a ajuda de Deus, se você tem consciência que você precisa da ajuda de Deus, comece a acreditar agora, hoje, sempre, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível ter relacionamento com Ele. O outro ponto que eu penso que a gente precisa considerar com seriedade é esse perigo da familiaridade com o sagrado, é a religiosidade. Aqui, o fato deles conhecerem, não, a gente conhece, isso aí é o filho de Maria, é o carpinteiro e tal, tal. E aí a gente pode acontecer na nossa caminhada de fé, irmãos, porque você passa a congregar e a fazer parte de uma igreja e você não, eu conheço as doutrinas básicas, eu tenho a salvação, eu conheço a igreja, eu faço parte da igreja, eu estou ali e tal. Aquilo começa a ficar muito familiar e você deixa de
ter essa fé genuína, salvífica, que te aproxima de Deus. De repente você está envolto em muitas coisas que você sabe, igual esse povo de Nazaré sabia, muita familiaridade com isso tudo, presbiterianismo, igreja, estruturas eclesiásticas, não sei o quê, e fé, e Deus nessa história, porque isso vai virando um sistema que ilude. Você acha que você está ali no caminho, só que você não está no caminho, na verdade, da vida, que é Cristo. Você está no caminho da igreja. E essa familiaridade com Jesus, com a pessoa de Jesus aqui, fez com que eles não tivessem o favor de Deus ali, a graça manifesta de Deus ali, porque estavam muito familiarizados. Então, meus irmãos, acima de sistemas e estruturas eclesiásticas, que possamos cultivar uma fé verdadeira, genuína, porque, olha, eu quero despertar o agrado do Senhor com a minha fé, porque a fé agrada a Deus, a fé honra a Deus, porque Deus honra a fé, presta atenção, Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Se você não tem fé, você não está honrando a Deus, porque Deus te chamou para acreditar. Se você não acredita, você não está honrando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você ouve o que Deus falou e você honra a Deus, honra o que Deus falou, porque você acredita no que Deus falou. E Deus honra a sua fé. Deus honra a sua fé porque a fé honra a Deus. E o caso é, irmãos, que ali não houve essa honra a Deus. E a gente pode, de repente, nos encontrarmos, como eu falei, sem essa fé que honra a Deus. Fechando essa aplicação, né, ao invés de admiração, né, dessa incredulidade, Deus se admirar de tanta coisa que Ele faz para nós, tanta palavra que Ele põe no nosso ouvido, tanta cuidado que Ele manifesta, tanta presença poderosa como Jesus fez em Nazaré, e a gente permanece ali igual essas pessoas, ali, não honra a Deus com tudo que está fazendo em volta. Aí fecha a porta do céu, não há milagre, não há graça, não há presença manifesta de Deus na nossa vida. Ao invés de essa admiração horrível, que eu diria admiração horrível no sentido para aqueles que são incrédulos, né? Jesus se admirar, por que Ele se admirou da incredulidade? Porque Ele ensinou, porque Ele fez milagres, e não adianta. E parece que há uma ação de Deus, parece não, à luz das Escrituras, se a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, é porque, de fato, quando não há fé, parece que há esse desagrado tal que o juízo se estabelece. Você não vai ter algo de Deus, porque Deus está fazendo um monte de coisa e você não acredita. Por último, eu diria que o desafio para nós aqui é sermos como uma criança mesmo, que está calor, a gente está precisando de alguma coisa, né? O menino está com sede, e o pastor falou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então eu vou beber. Isso é o passo da fé. Se há benefícios nisso, eu vou acreditar. Se Deus prometeu coisas pela fé, eu vou acreditar. Se há promessas preciosas, eu vou acreditar. E eu vou desfrutar de todos os benefícios que Deus prometeu por meio da fé. E, de fato, são muitas promessas nas Escrituras Sagradas, muitas promessas, muitas promessas, muitas promessas e muitas promessas. E eu não tenho condições de ficar lembrando todas aqui para os irmãos, eu vou lembrar da minha. E a minha, diante desse mundo de tantas lutas e dores, é que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu posso, então, caminhar com a minha fé, descansando nesse benefício maravilhoso que qualquer sofrimento que eu passar aqui será compensado pela mãos graciosas de Cristo enxugando as nossas lágrimas. Ele prometeu, e não só isso, mas Ele prometeu que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso faz toda a diferença. Eu nunca vi falar que incredulidade ajudou alguém, mas a fé já transformou a vida de muitas pessoas.